Porque nesse aqui, ele é rejeitado pelo Senhor depois de 20 anos no poder, né? Ele ficou apegado com aquela unção de 20 anos atrás. Então você, irmão, você, irmã, não fique apegado com a unção que você recebeu há 20, 30 anos atrás, né? E você não pode dormir no ponto. Então você tem que, essa unção, ela tem que ser renovada dia após dia. É isso que a palavra de Deus nos exorta. É isso que a palavra de Deus nos mostra. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas isso aí é uma busca que a própria pessoa tem, né? Então tem que buscar, né? Então esse versículo aqui é um versículo, um dos versículos mais tristes da Bíblia. Eu diria que é um dos versículos mais tristes. Diz o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Porque não reine sobre Israel. Enche o chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então aqui essa palavra rejeitado, essa palavra rejeição, ela é muito pesada. Ela é uma palavra assim muito forte, é uma palavra muito triste. Você ser rejeitado por alguém, você ser rejeitado por alguma coisa, por alguma situação, isso é uma palavra triste. Irmãos, cuideis para que Deus não os rejeite. Cuidais para que Deus não venha dizer: eu rejeitei a Maria, eu rejeitei a Pedro, a Paula, a Manuel, a Sebastião. Então, cuidado, essa palavra rejeitar. Então, Deus rejeitou a Saul. E por que ele rejeitou a Saul? Porque ele não revoga nada. A Bíblia diz que Deus não é homem para revogar um poder, uma unção, alguma coisa que ele tenha dado a uma pessoa. Deus não é homem para arrepender-se. Mas aqui a palavra diz que ele rejeitou. Mas assim, é porque sempre tem um adendo, sempre tem um entretanto, né? Então Deus não é homem para arrepender, ou Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para revogar as suas determinações, as suas sanções. Mas vamos pôr um entretanto aí. Mas existe um entretanto, um portanto. Então Saul, ele encaixou num entretanto, num portanto, porque Deus ungiu ele como rei de Israel, mas porém depois o rejeitou, né? A palavra de Deus é muito clara em 1 Samuel 16, versículo 1, que Deus o rejeitou mais à frente. Quer dizer, mas culpa de quem? Culpa de Saul. E no 9 diz: sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Então aqui diz que Samuel derramou um vaso, né, de óleo sobre a cabeça, de azeite sobre a cabeça de Saul, e o beijou e abençoou e tal. E então assim Saul foi ungido rei de Israel pelo Senhor, por Samuel, amando do Senhor, Deus Jeová. E aqui embaixo no 9 diz que o seu coração, o coração de Saul foi transformado, foi mudado a partir daquele momento, naquele mesmo dia, não foi no outro dia, não foi no dia seguinte, não foi na semana seguinte, não foi no mês seguinte, não foi no ano seguinte. Deus mudou o coração dele naquele dia, né? E lá no 16, no capítulo 16, já diz que Deus já o rejeitou. Então aqui, Deus aqui mostrou
aqui tá a palavra de Deus, que está dizendo que Deus voltou atrás. Deus deu unção, deu isso, deu aquilo para ele, depois ele arrependeu, a rejeitou, né? Já ele falou assim: Saul, você vai ser rei. Aí lá no 16 já fala que Deus o rejeitou. Deus já o rejeitou como rei. Deus já viu que não era bem aquilo. Mas Deus, a palavra de Deus diz que ele não é homem para mentir. Ele não é homem para revogar nada, né? Ele não é homem para mentir. Então, irmãos, por que aconteceu isso? É simples. É porque tem os entretantos, né? Então, Saul, ele deixou aquele reinado subir-lhe a cabeça. Ele se tornou uma pessoa soberba. Ele deu as costas para Deus. Ele não buscava unção. Ele não procurava uns profetas para estar ungindo, para estar abençoando, para ele ter uma nova unção, uma nova revelação no seu dia a dia. Ele deu as costas e passou-se 20 anos e ele não se deu conta que Deus já não falava mais com ele. Deus já não tinha em boa conta mais. Mas por quê? Por causa dos erros dele. Deus nunca erra. A palavra de Deus diz que ele é perfeito. Não há dolo em Deus, não há dolo em Jesus. Então, mas quem procurou isso foi o próprio Samuel. Então, Deus, o próprio Saul, Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para o Antônio, para o Sebastião, para o Paulo, para o Pedro. Mas você tem que tomar posse disso. Como? Você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar a Deus, você tem que vir à igreja, você tem que entregar seu dízimo, você tem que entregar a sua oferta, você tem que estar doando o seu sangue, você tem que estar doando sua carne e seus ossos.